É verdade. Sim, meu Deus. Amém. Obrigada pelos irmãos que foram até vontade. Que veio a tua palavra, sentindo o teu espírito, que puderam passar isso para os irmãos. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui para edificar a nossa fé, para crescer juntos. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém, Senhor. Aleluia. 62, Isaías? Amém. Isaías 62, quem tiver Bíblia pode abrir do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 62, e acompanhar o canto. Por amor do Senhor, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça, como resplendor e a sua salvação, como a tocha acesa. Por amor do Senhor, não me calarei. Por amor de Jerusalém, Eu acho que você tem que dar hoje. Eu estou de pé. Obrigado, viu? até que saia a sua justiça, como resplendor e a sua salvação, como a tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real, na mão do teu Deus, Vai ter perto. na mão do Uma parte lá, né? Amém, louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós estávamos aqui pela primeira vez na casa do nosso amado irmão Mendes, né? Para mim é motivo de muita alegria, uma lembrança do meu tempo de Assembleia de Deus junto com meu pai. Para mim é motivo de grande alegria de estar aqui na Assembleia de Deus para reunidos em nome do Senhor Jesus viver a verdadeira realidade do que é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a reunião dos irmãos que se reúnem como Assembleia para adorar o Senhor e para viver segundo a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que vivem, né, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão sempre. Amém. Aquele que vive segundo as Escrituras. E é viver segundo as Escrituras, não segundo regras humanas, não segundo opiniões de homens, pontos de vista humanos, mas vivemos segundo as Escrituras. Eu me antecipei porque eu quero falar para os amados irmãos, para os que reúnem conosco, e hoje eu gostaria de ouvir, eu vou aqui, não quero tomar uma posição de liderança, mas de misericórdia. De pedir aos irmãos que hoje o nosso amado irmão Mendes pudesse nos trazer um testemunho, né? Isso para mim é muito enriquecedor, ouvir o nosso irmão Mendes trazer um testemunho, né, com relação a Deus, na verdade, irmão Ezequias? Eu acho que será a mensagem mais eloquente, mais altiloquente, a mais profunda de todas as mensagens, ouvir um irmão
que compreendeu o verdadeiro sentido do que é a Assembleia de Deus, do que é a Igreja de Cristo. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, comprometida com os escritos sagrados, não comprometido com tradições humanas, com opiniões de homens, com o achismo dos homens, mas com a palavra de Deus. Perdoe-me a minha, posso até dizer assim, a minha sinceridade, não é intrepidez que eu sou muito covarde, mas é isso que eu falo. E eu fico muito feliz, irmão, quando nós não ficamos retidos com medo de servir ao Senhor. Eu até fiz um comentário agora. Quando eu tinha medo de parecer com um líder religioso, quando eu tinha medo de me parecer com um denominacional ou com uma pessoa do sistema, as reuniões não passavam de 15 anos. Não é verdade, meu irmão? 15, 20 irmãos. Porque eu tinha medo de servir o Senhor, porque senão eu posso estar tomando a frente do Senhor, isso é muito religioso. Não, eu não vou ali porque eu vou fazer um trabalho apostólico. Ah, eu não vou porque aí eu estou fazendo igual a denominação. Então, irmãos, eu perdi esse medo. Digo isso não para os irmãos visitantes, digo isso para a igreja, que os irmãos que, na verdade, reúnem já conosco. E todos somos igreja de fato. E hoje nós temos tido, e o Senhor tem tido resultado em nós. O Senhor tem tido êxito em nós. Como é o Senhor tem tido êxito em nós? Porque o êxito e os méritos são do Senhor. Toda a honra e toda a glória é entregue e é dada ao Senhor. Né? Nós viemos agora, eu e o irmão Jefferson, num sertão, depois já montada, acho que uns 30 quilômetros, 25 quilômetros. E os irmãos que estavam ali, sofrendo a opressão de uma determinada organização religiosa, de uma determinada denominação. E a nossa irmã Mirna, que está ali, aquela senhora de branco, que ela foi lá e evangelizou esses irmãos, e pregou o evangelho. Ela foi lá como uma missionária de uma instituição religiosa. Foi lá, falou para os irmãos do Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus Cristo salva, né? Lembrando daquele tempo de outrora, salva, cura e batiza e leva para o céu, né? O Senhor Jesus, ele faz isso, ele é maravilhoso. E ela foi lá com um coração sincero de pregar o evangelho, de falar o evangelho do Senhor Jesus, sem medo. Ela é uma senhora, né, a irmã Mirna, tal e ela foi lá pregar o evangelho como enviada daquela instituição. Ganhar almas para Jesus. Será que ela ganhou almas para Jesus? Ganhou sim. Porque ela não deixou que aquelas almas ficassem na mão dos mercenários. E então ela, quando viu que aqueles irmãozinhos, os próprios irmãozinhos diziam: irmã Mirna, é assim desse jeito, irmã Mirna. Nós aqui somos tão carentes. E esse povo fica pedindo, instigando, sufocando-nos com cobrança de dinheiro. E, irmã, é muito difícil, mas essa pressão é muito grande. Então aquelas ovelhas ali estavam sofrendo, oprimidas sob o governo de uma instituição religiosa que só pensava em tirar o dízimo daqueles irmãos, em pedir dinheiro, tinha que pregar o evangelho, um trabalho de células. Você tinha a obrigação de criar um grupo, e o fulano de tal já tinha que criar outro grupo. Parece aquele negócio de pirâmide, né? E aí uma ficava criando grupo, e cada grupo daquele não era pregar o evangelho, era ganhar alma para fulano de tal, ganhar alma para enriquecer os bolsos de fulano de tal, que quer comprar até um avião. Ela não se contenta em trocar de carro novo todo ano, ela quer comprar logo um avião. E sugando leite de ovelhas que estão ali em inanição, ovelhas doentes, né? Ovelhas carentes, magrinhas, raquíticas, esquálidas, ali tem magrinha. Mas eles estavam lá, querendo arrancar o leite sem que haja leite naquelas ovelhas, querendo tirar a lã sem que houvesse lã naquelas ovelhas. E os irmãos não suportaram. E a irmã Mirna, muito mais ainda, veio sobre ela um sentimento de tristeza, né? Um sentimento de angústia, e ver aqueles irmãos que ela pregou o evangelho para eles, que falou de Jesus para eles, chegar para ela e dizer: irmã Mirna,
A igreja é isso. Jesus nos cobra isso. Jesus nos quer assim. O Senhor Jesus quer que a gente faça esse sacrifício de ficar pregando o evangelho para que aquela pessoa dê dinheiro para a gente pregar para aquela pessoa. Então, a irmã Mirna nos contactou, né, através do irmão Jefferson. E nós estamos lá. E nós tivemos uma reunião que começou às 5 da tarde. Às 5 da tarde terminou 10 e pouco da noite. E nós dali nos reunimos e o Senhor, né, pela misericórdia de Deus, nos trouxe uma palavra rica. Né, e aquelas irmãs e irmãos que estavam ali ficaram ouvindo e querendo ouvir mais e nos fazendo perguntas. Irmãs que estavam subjugadas, oprimidas, falaram, se expressaram, se exprimiram. Né? E foi uma grande bênção de Deus. Foi uma maravilha. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam ali no aprisco dos mercenários. Eu falei para a irmã Mira, diga lá para os irmãozinhos que se eles lá derem as contas daqueles mercenários, eu vou lá, bote eles para correr, que nós vamos lá levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos lá socorrer aqueles irmãos. Nós vamos levar a graça do evangelho. Graça, dai de graça o que de graça receber. Vamos lá dar. Vamos lá dar, não receber. E nós fomos lá e dissemos para os irmãozinhos, olha, nós viemos aqui para pregar o evangelho nesse propósito, de dar de graça o que de graça receber. E recebemos. E tem mais, se os irmãos contribuem, continuem contribuindo financeiramente, né, para suprir as necessidades da igreja. Porque o que render agora entre vocês, as contribuições, não mais disso, porque disso não é obrigado, algo obrigado não. O Senhor não nos obriga a nada. Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, né, verso 7. Cada um contribua segundo Deus propõe no seu coração. Não diz que traga tanto estipulado, não. Você não encontra isso no Evangelho. Distorcem textos. Eles distorcem lá, dá a César o que é de César. Eles distorcem também Ananias e Safira. E eles vão distorcendo e pervertendo os textos e enganando os irmãos. Eu disse, irmã, continue recebendo as contribuições dos irmãos. Mas o que os irmãos recolherem aqui, fica para vocês. Fica para a igreja. Eles compraram lá uma caixa de som, tá aí. Fica para pagar essa caixa de som aí, né, que vocês compraram. Mas nós não queremos nada de vocês. Nós queremos é levar para vocês. Nós queremos é conseguir donativo, conseguir oferta, contribuição, para levar para vocês. Porque o verdadeiro pastor, ele supre as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele não suga ovelhas. Glória a Deus. Então essa é a missão da igreja, pastorear uns aos outros. Nosso propósito é ir lá pastorear os irmãos, cada um pastoreando, tendo essa missão, não incumbindo só um, mas todos nós temos esse sentimento, esse desejo. Não é assim? Não é maravilhoso a igreja funcionando assim? Não é maravilhoso a igreja procedendo dessa forma? Em vez de tirar dos irmãos, dar aos irmãos, os irmãos ofertarem como diz, para a casa de Deus. O que é a casa de Deus? Não, eu disse, continue ofertando para a casa de Deus, porque a casa de Deus são vocês, que comem feijão, farinha e peixe. Lá é litoral, a casa de Deus é vocês. A casa de Deus são eles. A casa de Deus não é edifício bonito que os homens fazem para competir. Igreja A competindo com a igreja B, gastando fortuna para edificar uma obra que o Senhor Jesus jamais mandou construir. É verdade. Desafio a qualquer hora. Desculpa a minha arrogância. Posso até estar sendo arrogante, e até estar sendo exaltado. Mas eu desafio a qualquer teólogo, por mais sumidade, por mais altiloquência que ele possa ter, por mais sábio que ele possa ter. A igreja do Senhor desafia a qualquer um a provar, a mostrar dentro das Escrituras aonde foi que o Senhor Jesus mandou edificar uma casa e dizer que aquela casa ali você tem que levar oferta para ali, levar dinheiro para ali. A casa que o Senhor quer edificar, irmãos, somos nós. É essa casa que o Senhor quer edificar. E qualquer um desses irmãos aqui que vive a igreja entende essa realidade. E qualquer um desses irmãos aqui tem essa capacidade. Não é só eu, nem o Jefferson, nem o Emmanuel, mas qualquer um irmão desse aqui tem aprendido e tem entendido. Como disse Estevão, que foi morto. Foi uma palavra que eu falei lá, não foi, irmão Jefferson? Citando Estevão, não é esse Estevão aqui não, esse Estevão aqui é todo cheio de nó. Era aquele Estevão lá que era bem bonitinho.
Era aquele Estevão lá que aguentava pedrejada. Esse aqui, se o cara fosse apedrejado, Jogava uma pedra de azul de volta. Eu perguntei para os irmãos e para as irmãs, vocês sabem por que foi que aconteceu o primeiro assassinato de um cristão? Por que motivo foi de Estevão, o primeiro mártir, a ter sido assassinado? Vocês sabem por que foi que ele foi assassinado? Porque eles estavam lá me perguntando, dizendo, irmão, a gente se preocupa aqui porque fulano de tal lá diz que lá tem a igreja e a gente aqui não tem igreja. Aí fica difícil. Eu disse, irmãos, a igreja é vocês, nós somos a igreja. Eu fui mostrar e mostrei lá em Atos, quando Estevão foi apedrejado por ter dito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas parece que as pessoas estão tudo cego. Parece que não enxerga, lê a Bíblia, mas passa por cima. Está cego. Não tem revelação de Deus para entender que Deus não habita em um templo feito por mão de homem. Meu irmão, foi o profeta que disse isso. Foi o servo de Deus que falou isso. Ele falou isso citando Isaías 66. Ele não falou de si mesmo, ele já falou do que estava lá no Velho Testamento. Então, parece que os irmãos estão todos seguindo uma tradição. Tradição lá do catolicismo, aí passa para o protestantismo e esquecem da realidade de Cristo. E esquecem da palavra de Deus. Então que Deus abençoe. Eu quero pedir aos irmãos que orem por aqueles irmãos lá de Amontada. Aliás, é um lugar depois de Amontada, já perto da praia. Então, orem pelos irmãos lá de Jurema, numa localidade que é distrito de Amontada. Para que o Senhor possa... Muitos irmãos se afastaram, né, irmã Miriam? Por causa da exploração financeira. A maioria dos irmãos, eu não vou para isso, eu pensei que era Jesus, mas o pessoal quer o meu dinheiro. Irmão, o homem lá, o pastor lá querendo que a irmã doasse, desse uma casa para construir um templo. E subjugando o cidadão, até a irmã Miriam disse, irmã, não assine nenhum papel. Eles são todos os dois analfabetos. O proprietário lá da residência. Não assine nenhum papel, porque eles queriam que a irmã assinasse um documento passando a casa para eles construir um templo. Né? O templo que o Senhor Jesus amaldiçoou, porque o Senhor Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Até hoje os judeus estão tentando construir o templo e não construíram. É ou não é, irmão? Tem um templo lá dos judeus? Não tem não. O templo que o Senhor Jesus Cristo disse que edificaria, somos nós. Cada um de vós, como diz Pedro capítulo 2, né, 1 Pedro 2 e 5. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então o Senhor nos coloca agora na condição de pedra da edificação dele, de templo, de casa espiritual e de sacerdócio santo. Todos nós somos casa, somos pedras individualmente, corporativamente somos o templo e cada um individualmente é um sacerdote para ir direto ao Pai, sem precisar glória a Deus, aleluia. Sem precisar de um ungido, de um homem especial aqui para dominar os irmãos. Amém. Somente o Espírito Santo pode nos dominar. Amém, Senhor Jesus. Louvado é o teu nome. Amém. Graças ao Senhor. A situação estava tão deplorável lá, irmão, que até mesmo uma dele lá agrediram assim, maltrataram uma criança, que a criança, para poder, quando entrou na casa, ela ficou com medo. O Marco, por muito pelejar, colocou ela numa cadeira perto do lado dele. E essa criança, que é a Miriam ali, cuida das crianças lá, para essa criança e até a Miriam precisaram levar ela à força, porque pensavam que quem estava lá era a outra que maltratou ela. Foi uma coisa terrível. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? É só você ver na cena como era tremendo, né? E paralelo a isso, irmãos, eu compartilhei quinta-feira com os irmãos. Não há uma vitória sem uma luta, certo? Não vá pensar que nós passamos ilesos de críticas e de ofensas, certo? E eu digo isso todos nós, porque nós oramos, pedir oração para ali, pedir oração para a irmã Miriam hoje está conosco, a irmã Miriam, certo? Pedimos sempre oração para que lá Deus pudesse esclarecer aquele povo, certo? Da palavra, foi esclarecido, estamos lá, pretendemos voltar para esclarecer mais, até que essas pessoas possam ser edificadas, certo? E bem ajustadas, né? Como uma construção de Cristo, como uma igreja de Cristo, eles lá, né? E junto com isso, irmão, paralelo a isso tudo, certo? Todos nós fomos classificados de igrejinhas, reuniãozinhas,
macumbeiros, anticristo. Vocês acreditam? Irmãos, mas isso aí foi para a glória de Deus, ficamos mortos de satisfeito. É como aqueles apóstolos que levaram a surra e saíram glorificando a Deus, né? Por se achar digno, né? De ter sofrido pela causa do Evangelho, né? E é isso, irmãos. Peço mais ainda orações para que Deus possa abençoar aquele povo e que eles possam ser cada vez mais esclarecidos, né? E estão lá, eles estão lá, né? E cada um de nós somos participantes dessa obra, certo? Aqueles que desejarem ir, marcar e tudo, tá lá, certo? Tem algum líder, alguma coisa? Não, nós não temos um líder para fazer isso. Nós temos que fazer. Nós, a igreja, assumimos essa responsabilidade com aquelas pessoas muito carentes. Tem deles lá, irmãos, que passam dificuldade, passam fome, né? Tem uma mulher lá com 3 maridos que o marido deixou com 3 maridos, me perdoe, 3 filhos. Me perdoe, irmão. 3 filhos, o marido principalmente chega lá na casa do irmão que é outro pobre. Ô irmão, eu não tenho um arroz, eu não tenho nada para comer. O irmão dá 1 quilo de arroz. É assim, né? A situação lá é triste. Né? É triste. Amém? Amém. Deus que criou nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o versículo 33. Amém. Até o 32. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nas palavras do Senhor, acerca do Evangelho, né? Acerca da vida cristã. Meus irmãos, eu vou falar pouco. Esse culto ia ser no final do mês, mas aí esse operário só para querer que você participasse. As minhas palavras serão poucas. Meus irmãos, muitos aqui me conhecem, irmão Raimundo, irmão Jé, muitos, né? Irmão Paulinho, irmão Rony. Eu, durante muito tempo, estive na denominação, que eu não preciso nem dizer o nome. Só que, eu digo para os irmãos que de 2 anos para cá, eu comecei a orar, pedir a Deus algo mais firme em relação à vida cristã. Porque durante muito tempo, presenciei na igreja, na denominação, coisas estranhas. Que quando se compara aquilo que nós vemos as escrituras, é um contraste. E se nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, se Ele é o Deus verdadeiro, e nós também como corpo dele precisamos ser verdadeiros, então vamos ser verdadeiros. Vamos viver ou procurar viver a verdade na sua plenitude. E eu comecei a questionar, muitas vezes, perguntando a alguém por que determinada doutrina, determinado ensinamento não está de acordo com as Escrituras. Aí alguém tenta explicar, mas de um modo, podemos dizer, torcido. Tomando um versículo isolado da Bíblia e fazendo assim uma mensagem, formando assim uma doutrina. E nós sabemos, todos aqueles que conhecem as Escrituras, sabem que ninguém pode pegar um versículo da Bíblia isoladamente e formar uma doutrina. É preciso analisar o contexto para ver o que diz toda a palavra, né? E confesso para os irmãos que muitas vezes chegamos até a ser enganados. E tem muitos que continuam sendo enganados. E como tem? Nas denominações, eu posso dizer, porque assim vivi, assim passei por isso. Enganado
por muitas coisas, em relação a vários assuntos. Já foi mencionado o dízimo. É um erro tremendo se cobrar dízimo para a atualidade. A Escritura deixa bem claro, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Então, anteontem, ouvi um irmão que ele explicava todas as referências acerca do dízimo, começando de Abraão, que foi o primeiro caso, até o último Novo Testamento. Não existe dízimo para a atualidade. Mas os homens estão lá colocando, porque é dinheiro, e quem não gosta de dinheiro? É? Só que o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro na sua palavra, 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Chegou o dia, irmãos, que eu cismei mesmo, eu comecei a orar e disse, Deus, eu não quero, eu não aceito ser enganado desta forma. Se nós te servimos a ti que é a verdade, então nós temos que ser crente verdadeiro, falar aquilo que é verdade. Né? E então eu digo para os irmãos que a partir desse momento a minha vida começou a mudar. Não aceitava mais. O meu espírito não dava mais para comungar com aquilo que as Sagradas Escrituras reprovam. E é só o dízimo, irmão Mendes? Não, meu filho. Tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Pregada em cima dos púlpitos. Né? Ensinada até nas escolas. Mas não está corretamente. Então, em determinado momento eu cheguei para o irmão e disse, querido, eu não posso mais continuar aqui. Porque se eu continuar aqui, eu vou ter que entrar em um certo atrito com os irmãos. E eu não quero isso. Evangelho não é para se brigar. Evangelho é para ser pregado. Evangelho é para ser guardado, cumprido, vivido na prática. Não é isso? E eu confesso para os irmãos que eu tive que sair. Hoje existe um clamor em todo o mundo da seguinte forma. Eu quero uma igreja. Existe esse clamor. Na internet, todo canto. Tem alguém clamando em algum lugar do mundo, eu quero uma igreja. Alguém pode dizer, mas tem tanta igreja. Não, meu filho, eu quero uma igreja que verdadeiramente viva a verdade. Que pregue um evangelho simples. Aleluia, Senhor Jesus. Simples, Glória mas verdadeiro. Sem enfeite, sem arrudeio, sem ornamentação. O que é o evangelho? Poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O que Jesus diz aqui para os judeus. E chegou um momento que eu disse, não dá mais. Eu conversando com a minha esposa, com meus filhos, não dá mais. E aí, para onde é que nós vamos? Eu disse, em algum lugar deve ter uma igreja de Jesus. Né? Eu tive que tomar essa posição. Conversei com muitos sobre algumas doutrinas, inclusive sobre essa questão de dinheiro. Mas eu quero dizer que isto que acontece hoje é cumprimento das Escrituras. Em relação à ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, pela posição. Pela posição. Alguém chegou a dizer para mim, Mendes, você já poderia até ser pastor. Eu dizia, rapaz, eu nunca almejei cargo nenhum. Eu quero viver os dons espirituais, os dons ministeriais, na prática. Né? Como, se for preciso pastorear, pastoreemos. Se for preciso ser mestre, que sejamos. Se for preciso ser profeta, que sejamos profeta. Mas na simplicidade do Evangelho. Amém. Sem precisar de tanta ornamentação, né? De tanta autoridade sobre os irmãos. Queridos, o nosso pastor chama-se Jesus Cristo. Nós somos seus servos. Ele é a única cabeça nesta terra. Nenhum homem pode jamais se levantar e dizer que é o pastor.
Há poucos dias atrás eu vi um pastor e ele é denominacional e ele dizia para os demais, querido, nós não somos pastores, nós somos copastores, nós somos servos do Senhor, porque o nosso pastor chama-se Jesus Cristo. Amém. Ele é o pastor presidente. Pastor Nós presidente. somos todos iguais. Não pode ter um homem presidindo a igreja. Nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos todos iguais. Então, não podemos aceitar que um homem determine sobre nós o que é que nós temos que fazer. É que a palavra que já nos fala. Né? Quando nós aceitamos Cristo, aceitamos para ser livre. Ouvi um irmão que disse que enquanto estava na denominação, ele vivia como que prisioneiro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Chegou um dia então que ele disse, Senhor, eu não aguento mais. Jesus, eu te aceitei para ser livre. E eu estou muito mais pressionado do que quando eu não era cristão. A partir dali ele disse, olha Jesus, a partir de agora, eu renuncio a essa posição de pastor. Eu quero ser simplesmente servo. E esse irmão é uma bênção. E assim tem sido com muitos. Graças a Ti. Porque, meus irmãos, quando nós conhecemos esta verdade, nós não aceitamos mais mentira de ninguém. Quando nós passamos a conhecer este evangelho como ele é. Então, eu digo para os irmãos que é isto que aconteceu comigo. É isso que aconteceu comigo. Fiquei muito feliz quando a irmã Elisa, a esposa do irmão Lauro, falou comigo, né? Me disse o que estava acontecendo. Eu disse, irmão, e tem essa igreja? Ele disse, tem, irmão Mendes. Ele disse, pois é esta igreja que eu quero fazer parte dela. Não é as quatro paredes, porque as quatro paredes não valem nada. Como o irmão Marcos falou, o nosso Deus, Jesus Cristo e os apóstolos nunca mandaram ninguém fazer construção. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho por toda criatura. Ide pelos valados, pelas ruas, pelos becos, pelas casas. E os discípulos, a igreja primitiva, ela se reunia em casas. Em casas. Não precisamos de um templo. Não precisamos gastar milhões e milhões com estrutura. Porque a estrutura que o Espírito Santo habita é esta que o próprio Deus criou, carne e osso, como nós somos. Amém. É como se Jesus fosse voltar daqui a 500 anos, pela construção bem feita que eles fazem, né? Jesus está longe. Todo dia se fala, Jesus está voltando, irmão, vamos se preparar, Jesus está voltando. E eles gastam, em vez de gastar o dinheiro com a igreja, que é o povo, gastam o dinheiro com o prédio. Com certeza. Olhe, o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus, a preocupação de Jesus é conosco. Porque o que a Bíblia diz acerca da igreja? Vós sois templos de Deus e a morada do Espírito Santo. Então, o templo que o Espírito Santo quer habitar, quer morar, quer trabalhar, é cada um de nós, meus irmãos. Não é essas construções que aí estão sendo erguidas. O evangelho que Jesus quer que seja pregado é esse simples, dado de graça. Como os irmãos têm feito, vão ao interior, e eu quero fazer parte disso também. Amém. Eu quero fazer parte, como igreja de Jesus, eu quero fazer parte disso também, levando a palavra do Senhor àqueles que não têm, não cobrando. Amém. É inadmissível uma coisa dessa. Se alguém é chamado hoje para pregar, pregadores de renome que tem por aí, é 5, 6 mil reais. Se é para cantar, é 4, 5 mil reais. O que é isso? Vão prestar conta com Deus. Porque o nosso Deus não mandou ninguém negociar a sua palavra, não. Evangelho não é para negócio, evangelho é para a salvação das almas, gratuitamente em toda a terra. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. E nos dói ver nossos irmãos. Eu amo todos os irmãos de todas as denominações. Eu amo. Repudio denominações. Aquilo que o homem tem feito, aquilo que o homem tem levantado, aquilo que o homem tem erguido. Porque a igreja de Jesus já edificou há 2000 anos atrás. E nós não precisamos ir a cartório para registrar uma denominação. Nós precisamos simplesmente nos drobar o evangelho diante de Cristo
recebendo Ele como nosso Salvador e dizer: Senhor, eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero fazer parte do teu corpo em toda esta terra, livre de ordenanças humanas, mas vivendo o verdadeiro evangelho, que é este que os apóstolos pregaram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Olha, irmãos, em muitas ocasiões eu confesso que eu saí de culto muitas vezes, inclusive aqui em Jerusalém, até um pouco chateado, revoltado. Por quê? Por ver pessoas mentindo em cima de púlpito. Por ver pessoas extorquindo a igreja em cima de púlpito. Eu disse: meu Deus, como é que pode? E o que dói é que os líderes vê tudo isto e fazem de conta que não estão vendo nada. Eu disse muitas vezes para o pastor: não pode, irmão. Não pode ser desta forma. Para se pregar é preciso cobrar. Para se ouvir o evangelho é preciso pagar. Não é esta a vontade de Deus. Mas uma coisa é séria: todos irão prestar conta com o Senhor. Amém. E muitos naqueles dias, quando chegarem na presença de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, sacerdotes, padres, papas, seja lá quem for, todos aqueles que pregam o evangelho por interesse, como mercenários, vão ouvir de Jesus o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós já recebeste o vosso galardão. Quando pregaste para as pessoas, quando pregaste a minha palavra, cobrando dinheiro. Eu mandei pregar de graça, eu morri gratuitamente, dei a minha vida por todos, Senhor, gratuitamente, Jesus. Não cobrei um centavo. Essa é a verdade. Cristo deixou as mansões celestiais, Cristo renunciou toda a sua glória, despiu-se de toda a sua glória, assumiu a forma humana para morrer por nós, derramando o seu sangue. E as pessoas não compreendem isso. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus por Jesus nos revelar a verdade. E eu espero que cada um dos que aqui estão possa compreender esta verdade. Como temos dito os irmãos, somos muito criticados. Para onde é que você vai? Vai fundar mais um? Não, filho. Eu não vou fundar nenhum, porque ela já foi fundada. Eu vou simplesmente me integrar a ela e viver. Aleluia. E viver o Evangelho, viver a igreja de Jesus. Porque a igreja de Cristo é esta, que adora a Deus em espírito e em verdade. É esta. Vivendo simplesmente, reunindo, congregando, repartindo pão, visitando. É assim, meus amados irmãos. Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito comigo. Não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil. Para onde é que você vai? Vai se desviar? Não, querido. Nós estamos em processo de desviamento, desviando do erro. Desviando do engano, desviando do mal. Desviando da mentira. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Né? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, Ele tem nos revelado esta verdade. Ele tem aberto os nossos olhos. Quando eu convidei o irmão Marco, que é a primeira vez que ele conversou comigo, irmão, foi impressionante. Cada pergunta que eu fazia a ele, dizia: é isso aqui mesmo, meu filho. É isso aqui, meu irmão. Irmão Marco, isso aqui, desse jeito. Pois é, irmão Marco, desse jeito que Deus tem me mostrado. É desse jeito que o Espírito Santo tem me dito que é. Por esta razão não posso aceitar o que o homem diz lá, de forma diferente. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória e toda honra então, seja queridos, dada a ti. isso aqui é apenas o princípio, é apenas o começo. E nós queremos, né, continuar fazendo aqui, sempre louvando a Deus, convidando os irmãos e celebrando ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, né, para todos sempre. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos, né? E se você tiver dúvida,
pode nos procurar, que estamos à disposição. Né? Não só eu, mas todos os irmãos. Ei, Amém? E se quiser fazer alguma pergunta, aproveita o ensejo agora, pode perguntar. Com certeza. Alguma dúvida, pode perguntar. Qualquer dos irmãos. Nossa reunião é aberta para isso, inclusive para Exatamente. tirar dúvida dos irmãos. Exatamente. Né? Então, que Deus abençoe. E eu aqui encerro aqui meu pequeno testemunho, que é grande. Eu apenas falei alguma coisa, mas é tanta coisa. 30 anos de denominação, não é 30 dias não. É muito chicote no longo, Entendeu? né? É muita coisa para ser falada. Mas chegou o momento de Deus não dá mais. Jesus não dá mais. Não tem condição. Né? Temos que mudar. Então, amém. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Ti, Senhor. João 10, do 8 ao 14. Amém. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e E tenham atendo abundância. como Eu sou o bom pastor. E o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aleluia. Mas o mercenário Que não é pastor. é o que não é pastor. Aqui não E quem são as ovelhas? Vê, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebatará e desperta as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um pastor e conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. e das minhas sou conhecida. Agora nós vamos lá para o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Amém. Aleluia. Passada pra gente. Primeiro para vir, né, irmão? E assim, compartilhar um pouco do que o Senhor tem nos dado com relação à igreja. Irmãos, tudo que o irmão Mendes falou agora há pouco aqui é o que a gente vem sempre ouvindo e o que o Senhor tem falado para nós. E o mais impressionante de toda essa nossa experiência é que esse ensinamento o Senhor tem dado diretamente para nós. Lógico, o Senhor tem usado seus profetas, o Senhor tem usado os seus pastores mesmo. Ele é o supremo pastor e ele sabe quem são seus verdadeiros co-pastores. Mas o interessante disso tudo é que o Senhor tem despertado no coração daqueles que realmente amam o Senhor o desejo genuíno pela verdadeira vida da igreja. Aqueles que amam genuinamente o Senhor, aqueles que têm um coração por Deus, buscam Deus para ganhar Deus, eles têm sido despertados para viver a genuína vida da igreja. Porque nós sabemos que no mundo cristão, e eu não estou usando a palavra aqui à toa, é mundo cristão mesmo, porque hoje o cristianismo está cheio de mundo. No mundo cristão, o mundo cristão está repleto de pessoas que buscam a Deus, mas não para receber Deus. Buscam a Deus por outras coisas. Buscam a Deus para satisfação própria, buscam a Deus para enriquecer materialmente, buscam a Deus, mas não para receber Deus. Mas dentro do cristianismo, irmão, dentro das denominações, até das não denominações, que por um acaso se tornaram instituições também, dentro desses lugares existem pessoas que têm um coração puro, que só querem Deus. E é esses que o Senhor tem despertado e o Senhor tem mostrado dentro da sua palavra o que é realmente a igreja. O que a igreja realmente representa. E eu queria convidar só os irmãos para a gente ler 3 passagens. Queria depois até compartilhar algum torno. Eu estava com o trecho de João 10 na minha memória. E graças a Deus só usou o irmão Tonhão para ler para nós. Mas eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 5.
versículos 7 a 8. Amém? Todos os irmãos acharam? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. Vou começar a ler para ganhar tempo. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Desculpa, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmão Mendes leu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui está falando dos asmos, dos pães asmos, que são sem fermento. E esses asmos são caracterizados pela sinceridade e pela verdade. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4. Versículos do 20 ao 23. Vamos ler o 20 e o 21 e o 23 e o 24. Nós vamos omitir aqui para uma questão até de tempo, o 22. Vamos ler o 20 e o 21. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí o 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em 1 Coríntios 5, celebramos uma festa ao Senhor com os asmos da sinceridade e da verdade. E aqui diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje é que o Senhor tem nos introduzido no caminho da verdade. E a verdade é aquilo que o Senhor tem falado para nós. É aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra. E é aquilo que o Senhor tem introduzido dentro dos nossos corações, que é o caminho da igreja. Aleluia, da igreja, Senhor. como igreja. Glória Certa vez eu falei em outra reunião. Existe igreja casa de show, existe igreja empresa, né? Que na verdade não são igrejas. Mas o Senhor tem nos ensinado o que é a igreja como igreja. Né? E isso, irmãos, é a verdade. O Senhor, quando lá em Mateus 16, versículo 18, diz que edificar a sua igreja, Ele não disse que seria a igreja casa de espetáculo. Ele não disse que seria a igreja empresa. Ele disse que edificar a sua igreja. Que é a igreja do Senhor? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a igreja. A igreja do Senhor não é empresa. A igreja do Senhor não é casa de show. A igreja do Senhor não é um prédio. A igreja do Senhor não é o templo de Salomão que está sendo construído agora em São Paulo, que vai custar nada mais, nada menos que 400 milhões de reais. Isso não é igreja. Nunca será igreja. Não é. O Senhor Jesus não derramou o seu sangue maravilhoso na cruz para gerar uma monstruosidade dessa de 400 milhões de reais. Mas Ele derramou o seu sangue na cruz para gerar a mim, gerar a você e nos juntar como igreja. Foi por isso que o Senhor morreu. Porque se o Senhor tivesse morrido para construir um templo tão grande, nem necessário seria o Senhor ter morrido. Bastava o Senhor usar a sua inteligência, a sua capacidade humana que Ele tinha e ter feito tudo isso que os homens têm feito hoje.
no nosso mundo moderno, no nosso cristianismo moderno. Mas, irmãos, o Senhor morreu para gerar uma casa espiritual para Ele, para que Ele habitasse por toda a eternidade nessa casa espiritual. Amém, Jesus. E essa casa espiritual é o seu próprio corpo. E como corpo de Cristo, irmãos, nós somos transformados em membros dele e fomos colocados dentro do corpo de Cristo para sermos a casa espiritual de Deus. Então isso, irmãos, é a verdade. Se nós temos sido tocados, temos sido despertados para que nós fujamos das mentiras dos homens, a primeira coisa que nós devemos nos apegar é a verdade do Evangelho. Se nós nos apegarmos à verdade do Evangelho, nós com certeza seremos libertados de todas essas coisas, certo? Eu li 1 Coríntios capítulo 5, porque é interessante que Paulo está falando ali, a partir do versículo 1, ele vai exortar os irmãos de Corinto por culpa de um problema de imoralidade que estava acontecendo dentro de Corinto, né? Que era um irmão que estava tendo um relacionamento, vamos chamar de amoroso, com a sua madrasta. E aí Paulo fala para os irmãos que ele tomasse cuidado com aquele tipo de imundícia, que aquilo era um fermento que levedava toda a massa. Nós, juntamente com o Senhor, nós somos considerados um pão. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10 que nós todos somos unicamente um só pão. Né? Quando nós partimos o pão na mesa do Senhor, aquele pão que está posto sobre a mesa, na verdade, representa todos nós ligados a Cristo. Cristo, como nosso cabeça, ele foi partido por nós na cruz. E agora nós partilhamos desse sacrifício, tomando esse pão para dentro de nós. Mas naquele pão nós estamos incluídos também. E isso mostra também que a igreja do Senhor ela é uma só. A igreja do Senhor não é esse monte de igrejas, centenas, milhares, talvez, não sei, talvez milhões de igrejas espalhadas pelo mundo. Não existe milhares e muitas igrejas para o Senhor. Quando você olha para a terra, ele só vê uma só igreja, um só corpo, um só pão. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, eu edificarei as minhas igrejas. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então, o que é essa igreja do Senhor? Se nós deixarmos introduzir no nosso meio o fermento da maldade e da malícia, com certeza nós não vamos ver o que é a igreja do Senhor. Lembremos, irmãos, que lá em Mateus 16, quando inicia o capítulo 16, o Senhor ele dá um conselho para os seus discípulos, que eles se abstivessem, se protegessem do fermento dos escribas e dos fariseus. E aí os discípulos ainda estavam meio crus, né? Meio ainda infantis, não estavam ainda entendendo muito, eles começaram a discorrer entre si, mas eu acho que ele está falando de pão. Se nós lemos em João 4 também, lá no finalzinho do capítulo, quando eles chegam para o Senhor, depois que ele falou para a mulher samaritana, aí o Senhor, eles trazem pão, né? E o Senhor, não é desse alimento aí que eu quero me alimentar. Ou seja, os discípulos ainda estavam meio indecisos, ainda não sabiam bem do que o Senhor falava. Aí o Senhor explica lá em Mateus 16. Esse fermento que eu estou falando para vocês é a doutrina dos escribas e dos fariseus. E o mais interessante, irmãos, que quando o Senhor fala disso, logo em seguida, aí vem a passagem que ele pega os discípulos, leva para as bandas de Cesareia de Filipe, e lá nas bandas de Cesareia de Filipe ele pergunta, quem diz o povo que eu sou? Aí uns discípulos dizem, uns dizem que tu és Elias, João Batista ou algum dos profetas. E aí o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, recebendo a revelação de Deus, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, para que o Senhor Jesus revelasse a sua igreja, ele primeiro revelou a si mesmo. Para que nós vejamos a igreja, irmãos, nós precisamos ver primeiro ao Senhor. Se nós não vemos o Senhor com clareza, com claridade, com o rosto desvendado, como Paulo fala em 2 Coríntios, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós precisamos olhar e ver com clareza quem é o nosso Senhor. E aí depois o Senhor, quando Pedro tem a revelação, aí o Senhor fala para Pedro, Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que na verdade não era Pedro,
mas era a pedra da revelação que ele tinha acabado de ter. E essa própria revelação é o próprio Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas lá antes ele falou o quê? Acautelai-vos do fermento dos escribas e dos fariseus. Então, irmãos, tudo isso que nós temos visto no cristianismo aí, e o nosso amado irmão compartilhou hoje, que via que era errado, nada mais é do que fermento. Os irmãos sabem o que é que o fermento, para que o fermento serve, né? O pão, quando ele é asmo, ele é bem fininho. E ele tem a mesma quantidade de proteínas de um pão que tem fermento. O fermento ele só serve para uma coisa, para ele aumentar, para ele ficar mais vistoso, para ficar mais inchado, né? Para ficar mais imponente, mais fácil de carregar, de comer. Tem uma série de... Na verdade, a principal função do fermento é tornar o pão mais vistoso, né? mais imponente. Mas nutritivamente falando, o fermento ele não tem valor nenhum. O pão sem fermento ele tem o mesmo valor nutritivo do pão com fermento. Então, quando Paulo diz que nós devemos celebrar uma festação com os asmos da verdade e da sinceridade, Paulo está dizendo para nós, tirem de vocês todas essas coisas que na verdade só fazem exaltar vocês. Na verdade só fazem deixar vocês grandiosos. Só fazem vocês ficarem soberbos. Nossa, eu sou um pão, né? Tem umas mulheres que quando vê um homem bonito, isso é um pão, né? Com muito fermento, né? Principalmente aqueles, né? O fermento, irmão, só serve para isso, para exaltar o homem, para deixar o homem soberbo. Ele olha para a obra que ele fez, a obra das suas mãos, os templos lotados de gente. Nós devemos tomar cuidado, irmão. Templo lotado de gente, isso não quer dizer muita coisa, não. Às vezes tem templos cheios de pessoas que não conhecem o próprio Jesus. O que o Senhor Jesus perguntou para os discípulos? Quem diz o povo que eu sou? Os irmãos sabem que tinha muita gente seguindo o Senhor, não tinha? Principalmente quando era para multiplicar pão e ser curado, aí é o que tinha mesmo, né? Na primeira multiplicação dos pães, quantos tinham? 5.000. Lá em João capítulo 6, o Senhor multiplicou os pães, não foi? Para 5.000. Aí o Senhor começa a falar palavras de vida eterna. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Tem o capítulo 6, é um capítulo de mais de 50 versículos, que tem um grande discurso do Senhor, onde ele fala palavras de vida eterna. Ele não está mais dando pão físico para ninguém, não está repartindo peixe, não está curando, ele está falando palavras de vida eterna. Palavras que salvam. Porque muito embora, irmão, seja importante tudo aquilo que o Senhor fez, do ponto de vista de curar, do ponto de vista de multiplicar os pães, mas não era isso que salvava as pessoas. Amém. O que salva as pessoas são as palavras de vida eterna que saiu da boca do Senhor. Glória a Deus. Mas quando Jesus começou a falar isso, podem ler lá em João capítulo 6, todos abandonaram o Senhor. Então por isso que a gente não pode ficar maravilhado com muito... Nós olhamos para nós aqui, né? Hoje está até cheio de gente, né? Mas não devemos ficar maravilhados com isso não, irmão. O que nós devemos ficar maravilhados é quando o Senhor, na igreja, abre as portas do céu e Ele fala para nós. Amém. Isso sim, irmãos, é a razão para nós estarmos maravilhados. Ontem lá na minha casa, lá na reunião no Maracanaú, nós começamos a falar um pouco mais da casa de Deus. O que é a casa de Deus? E a primeira menção da casa de Deus que tem nas Escrituras é lá em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó está fugido do seu irmão, né? E ele chega num determinado lugar, que ele pega uma pedra, coloca no chão, usa ela como travesseiro. E aí o Senhor mostra para ele em sonho o céu aberto, uma escada que ela sai da terra e toca, o seu topo toca no céu, e os anjos sobem e descem dela. Aí Jacó acorda e diz, quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. E aí ele pega aquela pedra, erige ela como coluna e torna azeite, né? E chama aquele lugar de Betel, Bet-El, a casa de Deus. Então, irmãos, ontem nós pudemos desfrutar um pouquinho mais disso que é a casa de Deus. A casa de Deus, irmão, é onde o céu está aberto. Aleluia, Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 51, mostra a mesma imagem que Jacó viu, só que no lugar da escada, o evangelista João diz, Jesus fala para Natanael, vocês verão os céus abertos e anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem. Então, irmãos, onde o Senhor Jesus está,
ali está a casa de Deus. E onde o Senhor Jesus está, o céu está aberto. Amém. Então a igreja, irmãos, é isso. É onde o céu está aberto e Deus está falando para nós. Louvado seja Deus. Não importa se é a distribuição de pão, se é a cura, pode acontecer isso também. Mas isso é secundário. Isso é secundário. O problema é que hoje no cristianismo as pessoas tornaram isso como principal. Né? O principal. E aí lá em João 6, quando todos abandonam Jesus, aí Jesus olha, só vê os dois. Aí eles falam até assim, dura esse discurso, se não me engano no versículo 58. Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Já a partir de então, nenhum mais a maioria dos seus discípulos não mais andavam com ele. João 6,60. E aí, João 6? 60. João 6,60. Já não andavam mais com ele. E aí quando o Senhor olha, só viu os 12. E aí o Senhor pergunta, e vós também não quereis ir? Aí Pedro, mais uma vez usado pelo Senhor, diz, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, só tem uma coisa que nos ajuda, que nos faz edificar, cooperar para edificar a igreja do Senhor. É a palavra do Senhor. Então por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós atentarmos os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, aprender do Senhor e sermos obedientes ao falar do Senhor, nós vamos viver a igreja que o Senhor quer que nós vivamos. Nós vamos viver essa igreja que o Senhor disse lá em Mateus 16:18. Eu edificarei essa igreja. Amém? Acho que eu falei até demais. Acho que não há uma outra oportunidade a gente falar mais um pouquinho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra rica e maravilhosa. Eu queria só salientar algo que eu ouvi hoje. Eu já estava ouvindo, estava ajeitando a minha rede, estava vindo, botando dentro do saco para trazer para cá, né? E as irmãs confabulavam lá, sentadas à mesa, e elas diziam, irmão, você lembra que o pastor disse assim, olha, nós vamos aqui, vamos deixar esse negócio de Bíblia de lado. Nós vamos ouvir aqui só o que o Espírito Santo não podia deixar de ouvir, né? O que as irmãs estavam falando. As orelhas grandes, né? Os megafones. E as irmãs, não, vamos acabar com esse negócio de Bíblia, de palavra de Deus. Deixa isso aí de lado. E vamos ouvir só a voz do Espírito Santo. Vocês imaginem em que estado estão esses irmãos, né? Que condição que ficam os irmãos. Deixa de lado essa palavra e vamos ouvir só o que o Espírito Santo diz. Isso que tem acontecido com a maioria das pessoas. Tem deixado de lado as Escrituras Sagradas para dar ouvido a fábulas, a genealogias, a opiniões de homens, a formas de concílios, como fazia o catolicismo, as convenções, aquilo que eles decidem, e a igreja simplesmente engole tudo aquilo e é obrigado a viver à mercê dessa situação tão lastimável. Né, irmão? Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, os irmãos não saem. Nós já nos alimentamos de pão e tem mais pão. Amém. Ora. Vamos preparar. Vamos cantar um hino, né? Amém. Amém. Em qualquer sede pode estar, em cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dá.
os irmãos em Cristo. Ele é o líder da igreja. Eu sou somente um irmão com os irmãos. Agora, às vezes a pessoa não se expressa de forma indevida, mas que na realidade nós somos a igreja do Senhor. O líder da igreja é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Obviamente que também eu quero dizer para que ninguém ache que essa igreja não tenha governo, o negócio tudo adoidado, não. Existe lideranças, né? Existem irmãos que o Senhor levanta para junto com os outros, e essa liderança é por amadurecimento, é um crescimento de vida. Aquele irmão que tem a aptidão de ensinar os irmãos, de instruir os irmãos na verdade, esse é um mestre, esse é um pastor. Porque a palavra de Deus diz, subindo ao alto, Efésios capítulo 4, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, e deu uns para profetas, e deu uns para evangelistas, e deu uns para pastores e mestres. Para a edificação do corpo de Cristo, do ministério. Então a igreja, ela vive essa realidade. Porque muitos irmãos ficam a pensar, não, isso não tem líder, isso é um negócio para colar. Não, não é assim. Não existe um pastor presidente. Não existe um homem presidindo a igreja. Quem preside a igreja é o Espírito Santo através desses dons que estão repartidos na igreja. Esses dons estão repartidos na igreja. Amém? Amém. Os irmãos entenderam a realidade da palavra.